Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Aula Teológica para trazer mais uma dica de leitura, e uma dica de leitura interessante. Antes de falar sobre essa obra aqui, eu quero avisar aos irmãos que muitas das vezes nós gostamos de trazer assim, livros raros, com algumas obras que alguns outros canais não estão fazendo review, até porque para não repetir, e trazer outras obras interessantes também, diferentes, porque entendemos que outros canais também fazem reviews muito interessantes, aprofundados, e talvez não seja tão necessário ficar repetindo reviews, porque quem faz outros reviews em outros canais também são bastante competentes e fazem reviews bastante aprofundados, com uma boa explanação, ok? Então tentamos fazer ao máximo trazer outras obras que são um pouco faladas, também muito relevantes, mas que também são um tanto subestimadas. Às vezes não são apresentadas em outros canais, até por questão de um livro que talvez não seja tão divulgado, né? Ou um livro talvez tenha ficado um pouco antigo. Mas essa obra aqui é de um autor excepcional. Mas antes de apresentar para vocês a capa para saber qual é, você dá aquele like no canal para dar aquela força, continua ajudando a gente divulgando o nosso trabalho, ok? Nas redes sociais, nos grupos, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp. E você que não é membro, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, sendo observando que a opção toda está ativada. Caso você não esteja recebendo notificações, você aperta a opção todas, ou você pode desinstalar o aplicativo do YouTube e instalar novamente para que ele venha com as novas atualizações e você não perder nenhum conteúdo no canal, ok? Essa obra aqui, ó, uma obra excepcional de um teólogo brasileiro, professor hebraísta, não precisa nem falar muita coisa, né? O currículo extenso de talvez um dos maiores teólogos nacionais que nós temos aqui, que é o pastor teólogo hebraísta Carlos Augusto Vailate. E a obra é essa aqui, ó. Abacuque, introdução, tradução e comentário. Quem já conhece essa obra? Quem já viu algum review dessa obra? Talvez é uma obra até difícil de fazer review, porque ela é muito acadêmica, muito profunda, trabalha muito com questões de manuscritos, textos em hebraico, né, muitas traduções, as suas variantes. Então é uma obra um pouco complexa para você fazer um review muito aprofundado. Eu vou passar o resumo para vocês e nós vamos olhar aqui, fazer uma leitura de algum texto de uma página específica que ele vai trabalhar a questão da Teodiceia e da narrativa de Abacuque na introdução do seu livro, ok? Vamos lá? Bom, então vamos lá. Continuando, vamos aqui abrir a obra. Você tem aqui a folha de rosto, a folha de proteção da obra, esse texto aqui introdutório, a dedicatória. Nós estamos aqui, ó. Vamos começar. Ele vem aqui, ó. Abreviaturas. Prefácio, introdução. Prolegômenos, parte 1. O texto de Abacuque. Conteúdo, estrutura geral. Conteúdo, estrutura geral. Unidade literária. Gênero literário. Figura de linguagem. Autoria, data, temas teológicos. Os temas abordados no livro de Abacuque. Tradução e comentário. Uma teodiceia dialógica. Introdução oracular. Vou mostrar para vocês aqui mais perto, para vocês não perderem o conteúdo. Peraí. Isso. Primeiro lamento de Abacuque. Por que Yahvé não pune Judá? Primeira resposta de Yahvé. Ele punirá Judá através dos caldeus. Segundo lamento de Abacuque. Como Yahvé pode permitir que ímpios caldeus sejam instrumentos de sua punição? Esse tema aqui é muito interessante. Abacuque aguarda uma nova resposta de Yahvé. Você vem para cá. Aqui, ó. Segunda resposta de Yahvé. Ele é soberano sobre as nações. A palavra de Yahvé se cumprirá no devido tempo. A fidelidade do justo é contrastada com a perversidade do ímpio. Os caldeus serão punidos na ocasião apropriada. O primeiro ai, os pilhadores caldeus serão pilhados. O segundo ai, os conquistadores caldeus serão denunciados por sua injustiça. O terceiro ai, os violentos caldeus serão punidos. O quarto ai, os degenerados caldeus serão desonrados. O quinto ai, os idólatras caldeus serão envergonhados. Uma oração sálmica resultante da Teodiceia dialógica. Introdução à oração sálmica. Prece dirigida a Yahvé.
uma teofania esplendorosa, um combate dramático entre Yahvé e seus inimigos, confiança destemida em meio às adversidades, apontamento litúrgico final, conclusão, bibliografia. Essa obra aqui ela tem total 301 páginas. Vamos fazer uma leitura? Aqui nós entramos em um dos capítulos, né? Capítulo 2, parte 1 de 1. A introdução oracular. Olha o que ele vai falar aqui. Ele vai falar sobre a introdução dos profetas, como cada um se apresenta nas suas obras. Dos 12 profetas menores, Osés, Malaquias, 9 deles trazem uma inscrição, um título fornecendo nome e às vezes outra informação sobre o autor, e 3 deles, no caso Jonas, Ageu e Zacarias, apresentam uma incipit, uma sentença que inicia uma narrativa em um livro narrativo. Abacuque começa com uma inscrição que nada mais é do que um título, às vezes expandido sobre um livro, uma porção de um livro ou um poema. No caso de Abacuque, tal título emoldura o livro desde 1.1 até 2.20, visto que em 3.1 outro título é fornecido. Aqui, Abacuque começa com a seguinte frase: o oráculo severo. Ele vai explicar o porquê que ele se apresenta. Ele apresenta a introdução da sua obra desse jeito. A palavra hebraica massá significa basicamente carga, fardo, peso ou pronunciamento, sendo este último sentido provavelmente derivado da expressão nassá, gol, né? Levantar a voz, fazer uma declaração. O substantivo hebraico, oriundo da raiz levantar, ocorre 66 vezes todo na Bíblia hebraica. 13 vezes na Torá, 38 nos profetas e 15 nos escritos, podendo ser agrupados em 3 categorias principais de domínios semânticos. Aqui, falando que ele vai colocar essa questão do oráculo. Por que ele vai usar esse termo oráculo severo? Aqui, quando eles falando justamente sobre a apresentação da obra, sobre o oráculo. Quando essa locução é empregada em um contexto de oráculo profético, ela normalmente refere-se a uma proclamação de desastre, olha só, que pode ser proferida contra 3 tipos de destinatários. Sabemos ali que a questão da reclamação, né? A insatisfação do profeta Abacuque em relação a Judá, a sua injustiça, a insatisfação por causa da violência, né, das situações adversas acontecidas ali em Judá, e Abacuque, no caso, questionando Deus por que não pune Judá pela essas situações internas ocorridas ali na nação. Então, a situação toda que Yahvé, no caso, vai apresentar ali dentro do oráculo, na vidência de Abacuque, né, na sua profecia, que ele vai usar os caldeus para punir Judá. E aí vem esse tipo de proclamação profetizada contra 3 tipos de destinatários: contra nações estrangeiras, e aí vem as referências, israelitas individuais, e aí vem Smith, enquanto Judá, pulei aqui, perdão, Judá e israelitas individuais. Smith entende que a carga de Abacuque não é direcionada primeiramente a uma nação estrangeira, mas afirma que o tirano estrangeiro será finalmente derrubado. Ou seja, essa primeira revelação aqui profética é direcionada com um desastre para Judá. E aí vem, sem dúvida, tanto os maus judeus quanto os caldeus parecem ser, em última análise, os objetos do oráculo severo de Abacuque. A frase oráculo severo é completada pela expressão que viu. Em termos gerais, a raiz hebraica ver derivados aparece 175 vezes no Antigo Testamento, sendo que, em termos particulares, o verbo hebraico razá, literalmente ele viu, ocorre 55 vezes. Tal vocábulo era comum ao repertório dos profetas, como pode depender dos seguintes exemplos. Mais textos. Aí vem aqui, O fato de Abacuque ver seu oráculo severo significa que este lhe veio por revelação divina. Como ele fala no passado, né? Veio a ele, ou seja, aconteceu, e até ele narrar para a escrita do seu livro, isso já aconteceu no passado para ele realmente descrever aquilo que vai acontecer no futuro. Então ele vai guardar a revelação e até o período específico ele vai liberar essa profecia. Bolt observa o caráter estático dessa experiência ao dizer que a natureza estática e visionária da experiência profética está por trás da frequente combinação de palavra e visão nas linhas de abertura da profecia.
Irmãos, muito interessante. Olha, vocês podem ver aqui, ó, aproximando para vocês aqui, muito termo em hebraico, tá? Ele vai fazer uso aqui de vernáculos originais, né? Aproximando realmente o caráter original e explicando, né, de uma forma muito profunda, bem acadêmica, o significado dessas expressões e o contexto todo que estava envolvendo essa profecia de Abacuque em relação a Judá. E aí tem a questão da teodiceia, a questão do mal, a questão da punição, que Deus usa os adversários para punir o seu povo para a correção. Muito interessante, uma obra muito profunda. Fica essa dica para vocês aí que não pode faltar na sua biblioteca. Imperdível essa obra aqui, ó. Mais uma vez, Abacuque, introdução, tradução e comentário. Lembrando a vocês que não só é o autor, Carlos Augusto Vailate, como também ele é o tradutor da questão do livro de Abacuque para esta obra, e ele mesmo também comenta, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.